Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma manhã de comunhão com o nosso Senhor, comunhão com os santos, na localidade aqui do Campinho, Praça Seca. E mais uma vez, estamos reunidos aqui em torno no nome do nosso Senhor. Que a graça e a paz seja com todos os irmãos. E vamos estar meditando um pouco nessa manhã, com relação à palavra do nosso Deus. Queria estar trazendo um pouco para a nossa meditação, alguns pontos, de princípios, da nossa edificação como filhos de Deus, sobre a palavra de Deus, a fé, o ouvir a palavra de Deus. Tudo começa pelo ouvir, a palavra de Deus. E queria estar trazendo para os irmãos nessa manhã, essa meditação. E vamos começar, pelo livro de Hebreus 1. É um texto bem conhecido dos irmãos. Hebreus 1 e 2 fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Só até aí, 1 e o 2. Então a gente vê que interessante nesse texto de Hebreus 1 e 2, ele fala que outrora, em outras épocas, Deus houvesse falado, havendo Deus falado, muitas vezes, em outras ocasiões, na época dos pais, dos patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então a gente vai ver aqui que o Senhor ele falava pelos profetas, para a nação de Israel, o povo de Israel ali, os patriarcas, Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, interessante que ele está falando aqui que o Senhor, nos últimos dias, ele nos fala pelo seu Filho, Aí queria estar meditando nesse texto com os irmãos, Aqui vamos em outra escritura, em Atos dos Apóstolos, 1 também, para a gente estar avançando nessa meditação, com relação a esse assunto. Atos dos Apóstolos 1, outro texto conhecido. A gente vai usar vários textos e todos eles são bem conhecidos dos irmãos, para a gente estar meditando. Então, Atos dos Apóstolos 1, a gente vai ler do 1 até o... até o 4, eu acho. Até o 4. 1, 2, 3 e o 4. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, vamos ler o 5 também, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, mas o que eu queria chamar a atenção, nesse texto aqui, é essa parte que diz que ele, versículo 3, é o nosso foco. A estes também, depois de ter padecido, depois da obra da cruz, depois da crucificação, da ressurreição, da morte e ressurreição da sua obra, depois de ter padecido, se apresentou vivo, Aí ele ressuscitado, ele aparece para os discípulos. Se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias
Então o Senhor, ele, depois da ressurreição, apareceu durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Né? Então a gente vai ver aqui, isso aqui que é o que eu queria chamar a atenção, que o Senhor ressurreto, né, durante 40 dias, ele apareceu aos discípulos falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ficou 40 dias falando de coisas com relação ao reino de Deus, né? E vamos ver agora o que o Senhor falou durante esses 40 dias. Que ele aparecia e ele falava as coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos em Lucas, né? Lucas, Evangelho de Lucas, o último livro, o último capítulo, o último livro, o último capítulo. Lucas 24, a gente vai ler 44. Então a gente conhece, né? A gente conhece esse capítulo 24, fala dos discípulos de Emaús, né? Que o Senhor Jesus é uma aparição do Senhor Jesus aos discípulos, como a gente estava vendo lá em Atos, que ele ficou aparecendo 40 dias aos discípulos, né? E aqui é uma dessas aparições, que ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Então, essa daqui é uma das aparições do Senhor ressurreto a discípulos, né? A irmãos, né? E aqui a gente vai ver ele ensinando, né? 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, né? Enquanto ele estava vivo, antes da morte e ressurreição. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Então o Senhor começou agora a explicar as escrituras, né? O Velho Testamento para eles, o que os profetas falavam, né? O que a lei de Moisés falava na Torá, né? Que é o Pentateuco, né? Escrito na lei de Moisés ou na Torá, no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas e nos salmos. Então a gente vai ver aqui que ele fala aqui um interessante, né? Importava se cumprisse o que de mim está escrito. Né? Então a gente viu no primeiro texto que o Senhor outrora ele falava pelos profetas de muitas formas e de muitas maneiras. Mas aqui o Senhor está explicando que essas palavras dos profetas, nas profecias que os profetas falavam, todas elas tinham relação com o próprio Senhor e com as suas obras, né? Com o Senhor, com a pessoa do Senhor, ou com a obra que ele realizaria, a obra da cruz mesmo, né? A obra da igreja. Então ele vai explicar, né? Que ele estava falando que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aí eles compreenderam que toda a Escritura, o Velho Testamento, falava de Cristo, né? Então foi aberto o entendimento dele para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar. São coisas que estavam nas Escrituras, está nas Escrituras no Velho Testamento, né? Dentre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis, envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então eles receberiam a promessa do Espírito Santo para o serviço, né? Para dar continuidade ao serviço do Senhor, à obra de Deus, né? Então a gente vê aqui, né, a importância de conhecer as Escrituras, porque todas as Escrituras elas falam do nosso Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus e da sua obra, né? Então é muito importante
do conhecimento da palavra de Deus, né, do próprio Senhor através da Escritura, porque ele fala através da palavra que são elas que testificam de mim. Então a própria palavra fala do Senhor, né? Por isso é importante que a gente venha conhecer não somente a palavra do Senhor, mas o Senhor da palavra, né? Então a gente conhece a palavra do Senhor e, através do conhecimento da palavra do Senhor, nós também podemos conhecer o Senhor da palavra, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Queria ver aqui em Isaías 55. Isaías 55, a partir do versículo 1. Isaías 55, a partir do 1. Versículo 1, a gente vai ler só até o 3. Até o 3 por enquanto, pelo menos. Se Deus dá graça, a gente continua depois o restante. Então, esse texto de Isaías 55, ele fala da graça, né? Da graça do próprio Senhor, da graça sendo nos oferecida. Fala da graça de Deus sendo oferecida a nós, né? Aqui o meu título aqui da Sociedade Bíblica, né, do Brasil, ela fala graça oferecida gratuitamente a todos. Então, quer dizer, o assunto desse Isaías 55 é a graça, o oferecimento da graça, né? Então começa assim, ó. A todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 1. Então, a gente interessante, né, que ele fala aqui que é o primeiro requisito, né, que ele está falando a todos vós. Ele já começa assim, ó, a todos vós, não tem acepção de pessoas, né? A graça ela foi concedida de Deus para todo e qualquer homem, todo homem. O Senhor ele não faz acepção de pessoas, de raça, tribo, língua, nação, sexo, cor, né? Então é a todos os que têm de sede, né? Agora o que o Senhor ele coloca aqui de observação, né? Que são os que tem que se achegar ao Senhor com sede dele, né? Querendo beber dele, querendo saciar a sede de Deus, né? Ele tem a graça é para todo homem, né? Mas importa que nós nos acheguemos a ele com sede. E ele convida: vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, né? Porque é algo que é nos oferecido por Deus e que nós não temos como pagar, né? Na verdade, o Senhor ele pagou o preço por nós, porque nós não temos condição nenhuma. Não é algo que é gerado por nós, que nós merecemos, que nós, com as nossas obras, podemos comprar, ou com algum dinheiro, ou com algum serviço nós possamos comprar isso, né? Então fala que vinde os que têm sede, os que estão sedentos de Deus, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei, né? Sem dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, né? Porque, como eu já falei, a gente não é algo que está sendo oferecido por Deus que nós não temos como pagar, não temos como pagar com obras ou dinheiro. O homem nenhum tem, é algo que é incalculável, né? Um valor que foi o valor do sangue do nosso Senhor, né? Da obra dele na cruz, né? Do despojamento dele de ser igual a Deus, do esvaziamento dele, né? De se fazer homem, né? Da sua obra de encarnação, viver uma vida perfeita aqui sem pecado,
ir para a cruz por nós, assumir a nossa natureza humana, né? Morrer por nós para que nós pudéssemos viver a vida dele, né? Então esse é um preço que ele já pagou. Então vinde comprar sem dinheiro, sem preço. Sem dinheiro, sem preço. Vinho e leite. O vinho, ele fala do gozo da vida de Deus em nós, né? A gente ter um desfrute da vida de Deus em nós. Então isso é algo que a graça nos proporciona, né? E o vinho, ele fala disso, dessa alegria de viver, de ter a vida de Deus em nós pelo Espírito Santo, que é algo que não tem preço, que a gente não pode comprar com valor nenhum, e é de graça, basta ter sede, se achegar a ele com sede, né? Sem preço, vinho e leite. Leite, ele fala dos rudimentos da palavra de Deus, né? Fala das coisas elementares, dos princípios básicos da palavra de Deus, né? Então, vinho e leite, sem dinheiro e sem preço, porque é de graça, né? É algo que o Senhor fez por nós e ele nos dá de graça, é pela graça. Mas ainda que seja de graça para nós, teve um alto preço que o Senhor pagou, né? Ele pagou o preço, um alto preço, com a sua vida, né? Derramou o seu sangue, mas não ficou na morte, ele ressuscitou, ele venceu a morte, porque o Senhor saiu para vencer e ele venceu por nós. Versículo 2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Né? Então a gente vê aqui que você gastar dinheiro naquilo que não é pão é você gastar o seu tempo com coisas terrenas, coisas que não são eternas, coisas desse mundo, né? A gente se esforçar com coisas que são temporais, coisas passageiras, coisas dessa terra, né? Por que você gasta o seu tempo com essas coisas? Com o que não é pão, né? Com o que não é alimento celestial, com o que não é eterno, com o que não é de Deus, né? É algo que o Senhor coloca aqui que é algo que é desperdiçado, né? A gente desperdiça nosso tempo com essas coisas naturais dessa terra, né? Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Por que você gasta seu tempo com o que não é eterno, com o que não é celestial, né? Mas é terreno? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Aí continua: ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Né? Então a gente vê aqui o começo, né? O começo desse trabalho, né? Esse trabalho que edifica, né? Que satisfaz, que ele está comparando aqui com ouvir o Senhor atentamente, né? Então aqui o ouvir aqui ele é colocado como algo que é comparado com trabalho, né? Ouve-me atentamente, né? Você ouvir ao Senhor atentamente é a mesma coisa que você comer o que é bom. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, né? Eu costumo assim entender que o cristão, o crente no nosso Senhor Jesus, ele tem uma boca, e a boca do crente, a boca espiritual do crente, ela fica no ouvido. Nós comemos com os ouvidos, né? Então tudo começa com ouvir a palavra de Deus, né? Então esse trabalho, esse esforço, né? Por isso que ele fala, a gente gasta o dinheiro com o que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz, né? Ouve-me atentamente. Então o nosso trabalho é um trabalho de se esforçar em ouvir o Senhor, né? Aí o 3 fala assim, ó, inclinai os ouvidos, a gente dá atenção à palavra de Deus, é considerar a palavra de Deus, né? Dar atenção
colocar nossa atenção, inclinar os ouvidos na palavra de Deus, colocar nossa atenção no que o Senhor fala conosco. Isso é se deleitar com finos manjares, é desfrutar do Senhor, né, da palavra do Senhor e do Senhor da palavra, né, como eu já falei já. Ouve e a vossa alma viverá, né? A gente vê que é um alimento para a alma, né? É a edificação da nossa alma, santificação da nossa alma, né? Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Né? A gente vê que, tá, como eu falei no início, né? Um texto que está falando da graça sendo oferecida, e que existe um trabalho, que é o dar ouvido, ficar atento às palavras do Senhor, o que Ele tem para nos falar, né? Que esse alimento para nós satisfaz a nossa sede, né? Nos faz deleitar com finos manjares, né? E isso aqui nos leva, né, que ele fala aqui, ó, a uma aliança que ele fez perpétua, ou seja, para sempre, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Agora vamos ver, né, que promessas são essas, para a gente entender melhor o texto, essas promessas que foram feitas a Davi. Atos 13, 34. Atos, livro de Atos, né? Paulo vai falar sobre essas promessas. Atos 13, 34. Fala assim, ó. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi, né? Então a gente vê que essas promessas que elas foram feitas a Davi é a promessa da ressurreição, da nova vida, né? da vida de Deus em nós, de viver, como a gente falou lá em Isaías 55, comprai, né, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? O vinho fala da vida de Deus em nós, da vida de Cristo em nós pelo Espírito. Né? Isso aqui é a promessa que foi feita para Davi. A gente vai ver aqui no versículo anterior, no 33. Vamos ver a partir do 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito nos Salmos. Né? Então, só que é interessante esse versículo 33. Versículo 33 de Atos 13 está falando assim, ó. Deus cumpriu plenamente a seus filhos, a nós, seus filhos. Então, Deus ele cumpriu essas promessas que ele fez a Davi. Como ele cumpriu? Ressuscitando, né, a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, né, o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está em Salmos 2,7. Isso é um salmo de Davi, é Davi falando. Então, Davi ele está profetizando aqui, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então são essas as promessas que Deus ele prometeu a Davi. Da mesma forma que a gente sabe que está falando do Senhor Jesus, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Mas são essas mesmas promessas, né? Como o filho de Jesus, o filho de Deus, ele foi gerado, ele foi ressuscitado. Então são as mesmas promessas que foram feitas a Davi. É uma promessa de ressurreição, de regeneração do nosso espírito, de renovação, de nova vida em Cristo, né? Então essa é a função da graça, é isso que está falando lá Isaías 55, né? É que a gente tem que receber a graça e ela começa pelo ouvir, dar ouvido, dar atenção ao Senhor, para que essa palavra possa gerar a vida de Deus em nós, pelos princípios rudimentares da palavra de Deus, né? Vinho e leite, né? A vida de Deus em nós pelos princípios das Escrituras, da palavra de Deus, né?
Então vem a geração da vida de Deus em nós. 34. Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Né? 35. Por isso também diz outro salmo, quer dizer, outro salmo de Davi. É Salmo 16:10 que vai falar isso. Salmo 16:10. Não permitirás que o teu filho, teu santo, veja a corrupção, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e não desvanecei, porque eu realizo em vossos dias, que é o dia da igreja, obra tal que não crereis se alguém vou lá contar. Isso aqui já é para quem não crê, né? Para aqueles que ouvem, mas desprezam a palavra, não dão ouvido. Por isso que ele fala, né? Para dar ouvido à palavra, para se esforçar, inclinar o ouvido às escrituras, né? Que importa o Senhor que nós venhamos saber, né? Então essas são as promessas de Davi, né? Que é como o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi regenerado, uma nova vida, que nós também fomos incluídos nessa nova vida, nessa regeneração do espírito, da nova vida da alma, né? Dessa tão grande salvação, né? Que é uma salvação completa de espírito, alma e corpo, né? Esse processo que nós estamos, né? Todo homem está, né? Todo cristão, todo filho de Deus, desde que a gente crê no Senhor, até o dia que a gente adormecer, né, ou morrer, a gente continua nesse processo. A gente está esse tempo todo, né? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui nesses versículos, né, é que tudo começa pelo ouvir a palavra de Deus, né? Tudo que a Escritura ela fala, toda a Escritura ela é inspirada, né, por Deus. E como a gente viu, né, toda a Escritura ela fala do nosso Senhor, da pessoa do nosso Senhor Jesus e da sua obra, né? Então esses princípios que eu queria estar meditando com os irmãos, né? Quero ver outro texto aqui, Romanos, que eu não vou ler também todo, nem vou estar entrando na carta aos Romanos, só um princípio. Queria estar lendo Romanos 6, eu vou estar pegando só um princípio de Romanos 6, 2 frases só. Romanos 6. Romanos 6, a primeira frase só. A gente, como eu falei, a gente não vai estudar Romanos nem entrar na carta de Romanos, mas só esse princípio que eu queria observar com os irmãos. Romanos 6, 6, a primeira frase, a parte A. Sabendo isto, né? Então a gente vê que pelo Espírito, Paulo falando aqui, né, que sabendo isto, nós devemos saber as coisas de Deus. Para saber, a gente tem que ouvir, dar ouvido, inclinar o nosso ouvido, a nossa atenção, sabendo isto. Então a gente vê aqui que o Espírito, ele quer que nós venhamos saber, ter conhecimento das coisas de Deus. E agora o 9 também, ainda em Romanos 6, também a primeira palavra, a primeira frase, né? Romanos 6, 9, a parte A também. Só esse princípio, que é o mesmo princípio do 6A, né? Então agora o 9A também. Sabedores de quê? Né? Então a gente vê que pelo esse princípio aqui, né? Sabendo isto, sabedores de quê? Então o Senhor ele quer que nós venhamos saber, a gente venha conhecer a palavra de Deus, né? Mas que a gente não venha somente saber a palavra de Deus e conhecer, mas que a gente também venha a praticar, né?
Romanos 10, esse é o processo da edificação, né, irmãos? É o que eu estava querendo falar. A palavra de Deus, o considerar a palavra de Deus, ouvir, crer e experimentar a palavra de Deus, né? É um processo. E se a gente queima uma etapa dessa, o processo ele não completa. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 fala assim, ó, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, 18, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Né? Então a gente vê, né, a importância do ouvir, mas o ouvir com fé. Porque se a gente ouve e a gente fica só no âmbito do entendimento, do conhecimento, você conhece a palavra, mas você não crê na palavra, você não tem fé. Você só conhece, então fica no intelecto, é uma palavra intelectual e ela não gera vida, porque ela não, né, você não creu na palavra, né? E a fé, ela vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus, né? João 6, 27 a 29. João 6, 27 a 29. E fala assim, ó. João 6, João Evangelho, do 27 até 29. Trabalhai não pela comida que perece. Olha que o esforço de novo, o trabalho. Trabalhai não pela comida que perece, não é uma comida natural, uma comida desse mundo, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então ele fala para não trabalhar, não se esforçar, não pôr seu esforço pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então é interessante, né? Ele fala para a gente não trabalhar pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Né? Então é algo que ele pede para a gente trabalhar, mas ele vai nos dar. É algo que é de graça. Então a gente já viu que esse trabalhar, esse esforço aí, é você dar atenção à palavra de Deus. Né? Por isso que ele fala isso. Trabalhar e se esforçar e dar ouvido, né? Coloca a tua atenção, considera, esse é o esforço, né? De você se achegar a Deus com sede das Escrituras, da voz dele, da palavra de Deus, né? E ele vos dará. É um trabalho, mas que o Senhor ele vai nos dar. Porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Aí, olha só, confirmando que esse trabalhar aqui é o ouvir, é o dar ouvido, né? Para confirmar, a gente vai continuar agora o 28. Dirigir, mediante isso que o Senhor falou, né? Dirigiram-se depois a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Então, quer dizer, é só você ouvir, então, dar ouvido? Então, o que a gente vai fazer para fazer as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, a obra de Deus, que faremos para realizar as obras de Deus? Aqui ele está colocando outro princípio, né? Que faremos para fazer a obra? A gente quer fazer muita coisa, né? Mas aqui ele está falando do princípio. E a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Porque a obra de Deus ela começa com o crer. Mas para crer a gente tem que dar ouvido, né? Então é um princípio que ela começa no ouvir, no conhecimento, no crer, para que isso venha gerar fé, para que a gente venha fazer pela fé. Esse é o princípio da verdadeira obra de Deus, que é gerada pelo Espírito, pela palavra de Deus em nós, né? Então ela gera a vida de Deus em nós. Você ouve, mas não fica só no entendimento, né? Você crê e essa palavra, essa fé,
ela passa a ser sua, porque ela gera um serviço em você, né? A gente tem uma frase que fala assim, né? Que nós somos o que nós pensamos. Se nós pensamos assim, nós somos assim, né? Por isso que Romanos 12, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, confirmar. Romanos 12, 2. É isso mesmo, Romanos 12, 2. E não vos conformei com este século, ou seja, não toma forma do século ou do mundo, né? Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, sede transformado pela renovação da vossa mente, para poder experimentar a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Mas você é renovado, você é transformado pela renovação da vossa mente, quando você ouve essa palavra, você crê nela, e essa palavra, ela gera vida em você, e ela te transforma, e você agora passa a viver conforme essa palavra, né? Então agora você experimenta essa palavra, ela chega no aspecto da experiência. Ele não quer que a gente só escute a palavra, mas que a gente creia, e não só que a gente creia, mas que a gente venha experimentar também essa palavra, né? Quando a gente experimenta essa palavra, é porque essa palavra já gerou vida, ela já gerou experiência em você, ela já gerou um serviço em você, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Ainda em João 6, 63. João 6, mesma carta que a gente está lendo, mesmo capítulo, João 6, só que a gente vai ler o 63 agora. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então essas palavras que chegam, por isso que ele fala, inclina o ouvido à palavra, que essa palavra que ele nos tem dito, ela é Espírito e ela é vida, né? Ela gera fé e ela gera uma experiência com Deus, ela gera vida em nós, vinho e leite, a vida de Deus em nós e a experiência nos princípios rudimentares da palavra, os princípios da palavra, esse experimentar, né? Isso é vida para nós. João 1, ainda em João 1, 10 a 13. João 1, a gente vai agora, estamos em João ainda, vamos lá no primeiro capítulo, a partir do versículo 10. Evangelho de João 1, a partir do versículo 10. O verbo estava no mundo, ou a palavra o verbo é a palavra de Deus, né? O Filho de Deus encarnado, né? O verbo se fez carne, a gente vê lá no capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que se foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, né? A gente falou aquilo lá em Romanos 6, né? Sabei, né? Mas o mundo não soube, não conheceu, não experimentou dele. Mas ele veio para o mundo, para todo, né? A graça é para todos, mas nem todos os recebem nem conhecem. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a gente vê que interessante, né? Que o crer, né? Diz que todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem. Então, crer é a mesma coisa que receber. Quando você crê, você recebe, e aquilo passa a ser seu. Os irmãos, não sei se os irmãos estão conseguindo entender, captar, né? Que o crer é a mesma coisa que receber a graça. Deus, ele dá graça, né? Como diz em Efésios. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus, ele já nos deu todas as bênçãos, mas muitas das vezes a gente não desfruta porque você não conhece. Por isso que temos que conhecer, temos que saber, né? Temos que dar ouvido à palavra para que a gente venha conhecer essas bênçãos. Mas não fica só no saber, a gente tem que crer, porque quando você crê, você recebe. Deu para entender? Então aquela bênção espiritual agora ela passa a ser sua, porque você creu. Agora você vai desfrutar dela, você vai experimentar. Ela vai gerar vida em você e ela vai passar a ser a sua vida, né? Então agora gerou vida, ela foi conformado, você foi transformado na sua mente, né? E agora você passou a viver experimentando daquela palavra ali como sua. Então você recebeu. Todos quantos receberam o Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram, né? Então, os que creem, recebem. Então, esse é o princípio de todas as bênçãos de Deus. Quando você crê, você recebe. Mas você pode ficar também só no princípio de conhecimento, porque você não creu, né? Quando você não crê, você não recebe e ainda não é seu, fica só no entendimento. Então esse é o princípio, né? Mateus 16, está lendo só Mateus 16 agora? Mateus 16 eu vou estar encerrando. Mateus 16, só esse texto agora também é outro texto bem conhecido dos irmãos, né? Mateus 16 eu vou estar encerrando. 16 a partir do 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e alguns dos profetas. Aí, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então a gente vê que o Senhor Jesus ele tem interesse em saber o que nós achamos dele, como é que nós conhecemos Deus, como nós conhecemos o Senhor Jesus. E vós, que vós dizeis que eu sou? Né? Porque a gente pode conhecer o Senhor somente como Salvador, né? Nós conhecemos, entendemos que Ele é o nosso Salvador, cremos que Ele é o nosso Salvador e agora esse é meu, agora Ele é o meu Salvador, né? Mas o Senhor ele não é somente Salvador, né? O Senhor ele veio como pastor, o Senhor veio como sumo sacerdote, né? O Senhor tem muitos aspectos do nosso Senhor Jesus que nós temos que conhecer. E conforme nós vamos conhecendo cada aspecto desse e vamos crendo nesses aspectos, isso passa a ser nosso. Quando nós cremos, nós escutamos, né? Esse é o princípio. Nós escutamos, damos ouvido, cremos e quando nós cremos, nós recebemos, né? E passa a ser nosso. E agora a gente passa a desfrutar daquela bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Isso funciona mais ou menos assim. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas se eu não conheço, se eu não sei que eu tenho isso, eu não desfruto. O Senhor já me deu. É como se você tivesse uma certa quantia na sua carteira, mas que você não soubesse. Eu não sei que eu tenho esse dinheiro. E vem uma necessidade, a necessidade existe, mas eu fico sem desfrutar, né? Eu fico com aquela necessidade ali, mas eu não desfruto porque eu não sei que eu tenho a provisão, né? É mais ou menos assim, né? Uma comparação bem rasa, né? Então é mais ou menos isso. A gente passa no nosso dia a dia
né, por situações e situações. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos conhecê-lo, todos os aspectos de Cristo, né? Ele como o Senhor que cura, né? O Senhor que é o nosso sustento, a nossa provisão. Ele é o nosso escudo, o nosso broquel, né? O nosso Senhor, nosso socorro presente na hora da angústia, né? Aquele que tem verdadeiramente cuidado de nós, né? Então nós temos que conhecer esses aspectos do Senhor. O Senhor como rei, né? Mas o Senhor, Ele é rei, né? Ele é aquele que governa a nossa vida, aquele que é o cabeça. Conhecer o Senhor como cabeça, aquele que encabeça a nossa vida, né? Mas Ele também é servo. Então a gente tem que conhecer o Senhor tanto quanto rei e também como servo, aquele que é o servo de todos, né? Então quando nós conhecemos o Senhor como servo, né? E nós cremos, aquilo dali passa a ser nosso. Então agora nós também somos servos também. Nós entendemos que também somos servos. Quando nós conhecemos o Senhor como cabeça, nós podemos ser cabeça. Porque cremos e entendemos como o Senhor é cabeça, né? E podemos desfrutar dessa bênção. De ser... Porque a palavra fala que nós somos cabeça, mas também fala que nós somos servos, né? Como o Senhor, Ele é cabeça e Ele também é servo. Ele é rei e nós somos também um reino de sacerdotes. E o Senhor, Ele também é sacerdote, né? E nós só desfrutamos de todas essas coisas quando nós conhecemos a palavra, cremos e essa palavra ela gera vida em nós. Aí ela passa a ser nossa. E nós podemos desfrutar de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso a importância de conhecer a palavra do Senhor e o Senhor da palavra, de conhecer todos esses aspectos do Senhor para que Ele venha se fazer vida em nós, para que possamos desfrutar do nosso Senhor e a nossa alma venha a ser santificada e a gente venha a ser santificado na nossa alma, salvos na nossa alma também. Amém, irmãos? Queria ficar por aqui e no próximo estudo a gente vai estar avançando um pouquinho mais. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu és para nós, porque Tu és o nosso Salvador. Nós queremos Te conhecer não somente como aquele que nos salva e nos livra de todo pecado, mas Te conhecer também como cabeça, Senhor. Te conhecer também como servo, Te conhecer como cabeça, como sacerdote, como escudo e broquel, como vanguarda e como retaguarda, conhecer e prosseguir em Te conhecer em todas as coisas, Senhor, para que a Tua vida venha ser formada em nós, para que a gente venha ser transformado pela renovação da nossa mente, pela Tua palavra, Senhor, para que a gente venha ser conformado segundo a imagem e semelhança do Teu Filho, Jesus. Louvamos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.